Bom dia! Aqui estamos nesse encontro marcado com Deus, onde eu e você iremos crescer em graça e entendimento, iremos conhecer aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. Porque o Senhor, Ele quer que eu e você viva o dia de hoje intensamente, porque o amanhã não nos pertence. Tudo é se Ele quiser e se nós estivermos lá. Então, nós precisamos entender que a vontade de Deus é que eu e você vivam hoje como se não existisse o amanhã. Ele quer que eu e você vivam o presente, o momento em que nós estamos vivendo. Ele quer que você seja feliz neste momento, porque o que virá amanhã é só Ele que sabe. Você não sabe se vai estar lá, eu também não sei. Então, por isso, Deus tem uma palavra para mim, para você, e Ele vai dizer: não fique ansioso por causa do dia de amanhã. Também não sofra por causa do dia de ontem. Viva hoje, como se hoje fosse o último dia da sua vida, porque você não sabe se é. Se for, você terá sido feliz, é claro, na presença de Deus. Nunca esqueça de se manter sempre reto na presença de Deus. Isso é o que nos traz a verdadeira alegria, na presença de Deus. Oh, soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias nós te damos, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por esse encontro, obrigado por falar conosco, obrigado por nos ajudar, por nos instruir, por nos ensinar, Deus, a ter a alegria do Senhor, que é real e verdadeira, que possamos verdadeiramente viver a alegria do Senhor, Pai, viver o hoje como se o amanhã não existisse, Deus. Oh, Pai, sabemos que são muitas as preocupações, muitas as coisas, Deus, que temos que fazer, mas o Senhor nos ensina que tem como viver o hoje agradando ao Senhor, Deus. Tu és lindo, Tu és santo, Tu és maravilhoso, magnífico. Rendemos a Ti a honra, o louvor, a glória e toda a adoração, Pai. Nós Te adoramos, Te exaltamos, Te engrandecemos. Oh, Deus, perdoa, Pai. Perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, nosso momento de fraqueza. E nos conduza, Pai, no Teu querer, na Tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra que o Senhor vai falar comigo, com você hoje, ela está aqui no livro de Coríntios, o 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 5. O Senhor vai dizer assim: examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estás reprovados. Aqui, quando nós fazemos as leituras anteriores, nós vamos nos deparar com Paulo ensinando a mim e a você, inspirado pelo Espírito Santo, a não nos vangloriarmos, a não acharmos que somos alguma coisa, que temos alguma coisa, porque nós não somos nada e nós também não temos nada. Tudo é de Deus, tudo pertence a Ele. Ele nos dá a responsabilidade, né, e a confiança de cuidarmos do que é dele, do que lhe pertence. Se você tem uma casa, esta casa é Deus quem te deu. Então, esta casa, ela é para você usufruir. Deus, Ele não te dá algo, Ele toma. Mas quando você entende que o que é seu pertence a Deus, você está dizendo: Deus, nada é meu, tudo é seu. Eu tenho uma casa, ela está no meu nome, mas é de Deus. Eu tenho um carro, está no meu nome, mas é de Deus. Quando Deus ele encontra essa humildade dentro de um filho, ele diz: este eu posso confiar mais. Porque assim está escrito, aquele que tem, mas ele tem que ter humildade, será acrescentado mais. E aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado.
Porque muitas vezes, quando nós temos pouco aos nossos olhos, nos tornamos avarentos. E a avareza é idolatria para Deus. É algo que atrai a ira de Deus, a idolatria. Então, muitas vezes, aquilo que nós temos, nós consideramos pouco, não queremos compartilhar, não queremos ajudar, porque dizemos que não temos condições. Porque o pouco que nós temos só dá para nós. Mas se nós formos verificar e examinar, por isso que Paulo é usado por Deus para dizer para mim e para você, examine. O exame é algo detalhado, minucioso. Porque quando vamos lá na Bíblia, Deus manda um profeta à casa de uma viúva, que só tinha uma porção de trigo. E ela iria fazer aquela última porção, segundo ela, iria comer com seu filho e iria morrer. Mas ela temia Deus, ela servia a Deus. E ela simplesmente ouviu a voz de Deus. Ela já estava orando e Deus ouvindo as orações dela. E quando o profeta é obediente em ouvir a voz de Deus, Deus diz, vai, tem uma viúva que vai te sustentar. Pode ser que o profeta estava pensando, nossa, ela deve ter boas condições. E quando o profeta chega lá, pede para ela um pouquinho de água, um pedaço de pão, ela diz, olha, eu só tenho um pouquinho de trigo, que eu vou fazer um pão, um bolo para mim e para o meu filho, nós iremos comer e iremos morrer, porque nós não temos mais nada. E aí o profeta entende, eita glória, para isso que Deus me mandou aqui, para que juntos podemos nos sustentar na presença de Deus, porque nós temos um Deus que é o Deus do impossível. E Ele não quer que sejamos avarentos, porque aquele pouco que ela tinha, ela foi lá e fez o bolo para o profeta. E a Bíblia relata que nunca mais a farinha secou e nem o azeite. E aquela mulher, ao invés de morrer, ela foi um milagre de Deus. Assim vai acontecer comigo e com você. Se nós seguirmos o exemplo que Paulo está nos ensinando, porque com ele foi assim, deu certo. Porque ele imitou a Cristo, Jesus Cristo, que diz, eu sou manso, eu sou humilde, não de palavras, mas de coração. Por isso que Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos. É você que tem que fazer o exame em você mesmo. É você quem tem que rever os seus conceitos, suas atitudes, os teus gestos. Eles têm coincidido com a palavra de Deus? Aí ele continua e ele diz, permanecei na fé. Se eu ficar olhando para as circunstâncias, eu não vou conseguir permanecer. Porque as circunstâncias sempre serão contrárias. Raramente vão ter circunstâncias positivas. Para aquele profeta, se ele não tivesse permanecido na fé, ele poderia olhar e falar, agora nós dois vamos morrer de fome aqui. Nós três, né? Porque havia uma criança. Não. Ele disse, faça um bolo para mim, primeiro. E o trigo não vai faltar. O azeite não vai faltar. Ela permaneceu com a fé dela intacta. Em outras palavras, se o Senhor está falando, eu creio, porque o Senhor é um homem enviado de Deus. Quando você crê naquilo que Deus está falando, o Senhor, Ele opera um milagre na sua vida. Mas você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer a Bíblia para você identificar um homem e uma mulher de Deus quando estão falando da palavra de Deus. A revelação que vem de Deus, ela vem através da palavra. Ele revela a palavra e ele coloca ali a revelação do que você precisa ouvir. Mas, em primeiro lugar, é a palavra que é dita. Aí, aqui ele continua dizendo, provai-vos a vós mesmos. Você precisa se provar. Você precisa pedir a orientação do Espírito Santo para você mesmo se provar. Se eu for em tal lugar, será que aquilo vai me corromper?
Ou será que eu consigo entrar com a luz de Cristo e sair brilhando ainda mais a luz de Cristo daquele lugar? Muitas vezes há uma reunião em família e muitos se consideram cristãos, mas a família não é. Aí ele não participa da reunião familiar. A melhor oportunidade que Deus está criando para ele demonstrar a luz de Cristo, ele ou ela não participa. Não, porque eu sou cristão agora, eu não posso me misturar com essas pessoas que bebem. Você não pode fazer o mesmo que eles. Você deve estar lá. Você deve se provar. Você deve se examinar. Quando você foi, sentiu vontade de beber? Sentiu vontade de fumar? Sentiu vontade de fazer aquelas coisas que você está vendo que é imprópria? Você vai precisar orar mais, buscar mais, quebrar mais a sua carne para permanecer na fé. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. Mas se você não permanecer, olha o que pode acontecer. Ele continua e diz: ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Você não tem certeza se Jesus Cristo está em você? Por isso, muitas vezes, você não vai. Mas você precisa ter a certeza de que Jesus Cristo está em você. Você precisa se autoavaliar, se autoexaminar. Você precisa cumprir o querer de Deus na sua vida. E Ele quer que você permaneça na fé. Aí aqui ele finaliza e diz: se não é que já estais reprovado. Muitas vezes nos julgamos. O Senhor não quer que nós façamos julgamento. Ele quer que nós façamos análise, exame. Examine o seu comportamento. Examine sua maneira de agir, sua maneira de falar. Nunca deixe de participar de uma reunião familiar porque você agora coloca a palavra mais linda na sua boca: eu sou cristão. Porque o cristão, ele tem que estar lá e mostrar a luz de Cristo. Se a tentação estiver maior, vai orar, pode ir embora. Mas você foi. Você provou como você está. E da próxima festa, da próxima reunião familiar, com certeza você irá se preparar mais. A não ser se você já foi reprovado. É o que Paulo está dizendo. Se você já foi reprovado. Mas entenda que essa reprovação quem dá é Deus. Não sou eu e nem você. Porque a dinâmica para mim é de uma maneira e para Deus é de outra maneira. Então eu preciso estar firme na presença de Deus, fazer a vontade dEle e me manter. Porque a reprovação quem dá é Deus. E é só no dia do julgamento. É só Ele que irá nos julgar e dizer se estamos aprovados ou reprovados. Nunca você mesmo faça isso. Mas faça o que Paulo está dizendo. Se examine. Se fortaleça. Busque mais de Deus. Participe das reuniões familiares. Mostre a luz de Deus que está na sua vida. Porque quando você obedece a palavra, a luz de Deus brilha cada vez mais. E é essa luz que vai brilhar e trazer para a presença de Deus toda a sua família. Muitas vezes esse é o rebanho que você precisa cuidar. Então fique atento e cumpra o que Deus está te mandando fazer. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Oh, soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, gratidão é o que temos a dizer ao Senhor nesta manhã. Glórias e glórias, alabaçore, cantar, alabaça, aleluia, glórias e glórias, aleluias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por falar aos nossos corações. Alabaçore, cantar, alabaça. Obrigada, 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 Jesus. Gratidão, alabaçore, cantar, alabaça. Gratidão é o que temos a dizer ao Senhor, somos gratos. Agradecemos por tudo que o Senhor tem dito para nós, Pai.
Se há alguém que precisa examinar a nós, somos nós mesmos. Os nossos atos, nossas atitudes, os lugares em que temos andado, o Senhor estaria lá? O que o Senhor estaria fazendo se estivesse lá? A luz do Senhor estaria brilhando naquele lugar? Como eu iria fazer a luz do Senhor brilhar? Oh, o Senhor diz para você: a minha luz brilha em você quando você obedece, meu filho. A minha luz brilha em você quando você permanece na sua fé. A minha luz brilha em você quando você permanece firme na palavra, obedecendo e não fazendo-se auto-julgamento e não fazendo condenações para ti mesmo, porque eu sou o grande juiz, ele é o grande juiz e o dia do julgamento ainda não chegou. Então deixe de se acusar, deixe de dizer que você já está condenado, deixe de dizer só há um que já está condenado e é o Satanás. Ele já teve o veredito dele, nós não. Nós temos que nos analisar, nós temos que nos examinar, nós temos que cumprir o plano de Deus na nossa vida. E é o que o Senhor quer para você, é o que o Senhor tem para você. Viva os planos de Deus, faça aquilo que Deus está te mandando fazer, participe, esteja presente, brilhe a luz de Deus, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida, oh Deus. Eu abençoo a cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus, nesta autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo, Senhor, a cada um, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, que este momento do saber, para mim e para você, ele seja um momento de compartilhar, ele seja um momento de aprender e de dividir com o próximo aquilo que Deus tem nos dado. O conhecimento é algo bom, mas nós precisamos compartilhar, principalmente quando ele é um conhecimento da parte de Deus, que aí já não se torna mais um conhecimento, mas a sabedoria de Deus. E quando eu e você aprendemos a sabedoria de Deus, iremos crescer em graça e em sabedoria, cada dia mais na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.